Nós temos indígenas no Brasil inteiro, mas Lula escolheu a dedo esse local para visitar, levou diversos ministros, levou a imprensa, que inclusive alguns jornalistas da Globo subiram em aviões da FAB junto com o governo para fazer aquela cobertura. Eu pergunto para vocês, aonde vocês já viram imprensa fazendo cobertura e andando com o próprio avião da FAB? São imprensa ou divulgadores oficiais do ato do governo? Nesse vídeo eu vou trazer fatos e dados, eu vou trazer mapas, eu vou demonstrar para vocês com manchetes da mídia nacional e internacional de que aquilo que o Lula fez ontem é um absurdo. E não um absurdo pelo fato de estar levando cestas básicas e ajudando aquelas tribos indígenas, porque isso é louvável e isso eu quero parabenizá-lo. Mas a narrativa que foi criada em torno de tudo isso, isso nós vamos derrubar aqui e agora. Quando eu vou falando, eu vou mostrando matérias, vou mostrando mapas e tem muita coisa aqui. Então, depois que você assistir esse vídeo, eu quero que você vá para o Google e pesquise sobre todos os assuntos que eu vou trazer aqui. Qual que é o verdadeiro interesse deles, tanto em fazer essa visita, quanto na criação de uma moeda única internacional com países da América do Sul e visitas que ele pretende fazer aí à Argentina e outros países da América do Sul. Primeiro ponto, a tribo que foi visitada por Lula e que está pipocando aí na mídia é a tribo Yanomami. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um mapa da tribo Yanomami. Tudo que está aí em laranja e vermelho é a área onde essa tribo habita. Como vocês podem ver, ela é dividida entre Brasil e também grande parte dessa tribo habita na Venezuela. É a marca delimitada por essas pessoas. Agora presta atenção nisso daqui. Passado, no dia 18/2/2021, saiu uma matéria do governo federal dizendo: Força-tarefa do governo federal conclui a entrega de mais de 22 toneladas de alimento a indígenas Yanomami, em Roraima. Veja vídeo. Ainda nessa matéria, nós temos o seguinte: indígenas Yanomami esperando a chegada de Jair Bolsonaro no território indígena Yanomami na última quinta-feira, 25 de maio de 2021. Ou seja, só naquele ano, 2 visitas do presidente Bolsonaro, 2021. De 2020 a 2022, foram realizadas 20 ações de saúde que levavam atenção especializada para dentro dos territórios indígenas. Os cuidados com a saúde indígena são uma das prioridades do governo federal. De 2019 a novembro de 2022, há pouco tempo, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais, conforme dados do Subsistema de Atenção de Saúde Indígena do SUS, argumentou o Bolsonaro. Por que vocês acham, humilde opinião, que esse in loco que o Lula fez com toda essa estrutura foi exatamente lá no norte do estado, na divisa da fronteira seca com a Venezuela? Bom, como eu mostrei no mapa aqui para vocês, esse é o território deles. E para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre como que funciona, como que age essa tribo. Esse território aqui, eles são praticamente nômades. Eles não têm um país de origem, por assim dizer. Quando eles estão na Venezuela, responsabilidade dos venezuelanos. Quando eles estão no Brasil, responsabilidade dos brasileiros. E é muito comum que essas tribos, elas simplesmente vaguem ali por esse território, buscando mais comida, buscando mais atenção em saúde e tudo mais. Só que aí, você fica pensando, nossa, por que isso pipocou só agora? Pessoal, dá uma olhada nessa matéria aqui. Indígenas venezuelanos no Brasil já somam mais de 7 mil pessoas, sendo 819 reconhecidos como refugiados. Mais uma matéria aqui. Surto, essa matéria aqui ó, é de 14/7/2018. Surto de sarampo avança entre índios e Yanomami, na fronteira entre Brasil e Venezuela. Presta atenção. Até sexta-feira, 67 casos de sarampo foram confirmados entre índios e Yanomami, segundo o DCY, né?
Ao todo, 90% dos casos são de indígenas venezuelanos. O presidente da FUNAI na época disse isso aqui. Ó. O problema se passa há mais de 30 anos e culpou o presidente da Venezuela e governos anteriores do Brasil. As pessoas que estavam trabalhando no petróleo na Venezuela tiveram a migração para atividade mineral no sul do estado, no rio Orinoco, inclusive liberado pelo seu Nicolás Maduro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não é novidade para ninguém que o comunismo destruiu a Venezuela. E hoje na Venezuela, 94,5% dos venezuelanos vivem na pobreza. Para vocês entenderem isso, eu preciso explicar uma coisa antes. O que levou a Venezuela ao caos econômico, além de ter um presidente que saiu da cadeia e destruiu com o país, que foi Hugo Chávez, logo depois Maduro, a Venezuela vivia de apenas uma atividade. Essa era a grande atividade que mantinha a Venezuela entre um dos países, inclusive, mais ricos do mundo. E essa atividade era o petróleo. Só que com a crise do petróleo que levou a Venezuela a esse caos, muitos venezuelanos ficaram desempregados. Esses caras que extraíam petróleo mesmo ficaram desempregados. E o que eles resolveram fazer? Bom, dá uma olhada nessa matéria aqui. Olha só. Parlamento venezuelano acusa Maduro por garimpo ilegal na fronteira com o Brasil, território Yanomami. Presidente, coordenadoria retirada de 3 toneladas de ouro por mês, garantindo receita mensal de 150 milhões de dólares para Caracas. Isso o Lula não falou, não é mesmo? Calma que tem mais. El País, mídia internacional. Voracidade do garimpo sufoca povos indígenas no sul da Venezuela. Em meio à quarentena, Maduro ampliou a superfície de extração do arco minerador do Orinoco e autorizou a exploração em 6 rios. ONU denuncia abusos contra a comunidade. Isso Lula não falou. Calma que tem mais. Avanço da mineração ilegal na Venezuela chega às fronteiras brasileiras. Após a ONU denunciar a violação no arco mineiro, a Polícia Federal deflagrou a operação contra o comércio clandestino de ouro vindo do país vizinho. E isso Lula não te falou. Mas calma que tem mais. Mor e desnut o custo do esquema de mineração ilegal que financia Maduro. Opa! O problema dos garimpos não era do governo Bolsonaro? Não estou entendendo. Gazeta do Povo. Mas você acha que acabou? Calma, que tem mais. Uai, seu app de vídeos curtos.